Olá, tudo bem? Espero que sim. Quer conhecer os melhores livros para estudar a doutrina espírita? Então vem comigo. Esse é o canal Viver Espírita, por Elizabeth. Hoje eu venho te apresentar essa obra Filhos Voltando, psicografada por nosso amado Chico Xavier, editada pelos jovens autores espirituais José Roberto Pereira da Silva e José Roberto Pereira Cassiano, os Betos. E é claro, vamos saber o que o Emmanuel diz a respeito da obra. Prezado leitor, as páginas deste livro acendem a luz da consolação e da alegria nas sombras da saudade, de quantos reencontram entes queridos depois da ausência que se supunha definitiva. É que neste volume despretensioso surgem notícias de filhos queridos, voltando ao lar após a separação pela morte, entretecendo poemas de ternura e reconhecimento junto aos pais saudosos, que os recolhem nos braços em espírito. Filhos voltando, que eles possam falar-te igualmente, leitor amigo, da bondade infinita do Senhor e da imortalidade da alma, ampliando-te o júbilo de servir e a compreensão da importância de viver, são os nossos votos. Ao recordar os valorosos rapazes que conhecemos através de seus pais e das mensagens que você, leitor amigo, acompanhará nas páginas que se seguem, melhor podemos compreender a grandeza da vida e da misericórdia de Jesus, claramente manifestas nas palavras de nossos queridos jovens, José Roberto Pereira da Silva e José Roberto Pereira Cassiano, os Betos, tão fielmente anotadas pela pena mediúnica de Chico Xavier. Enxuguem as abençoadas lágrimas da saudade, pois Jesus fará o resto, dar-lhes-á a paz, porque tanto anseiam, e falar-lhes-á ao coração que os filhos queridos não morreram, e sim renasceram para a vida imperecível. Caio Ramaciotti. E é claro, vamos à nossa pequena prévia. José Roberto Pereira da Silva nasceu em São Paulo, capital, no dia 6 de agosto de 1953, filho do senhor Neri e dona Luci. Cursava o primeiro ano de medicina em Mogi das Cruzes, cidade próxima da capital paulista, quando faleceu em acidente envolvendo um trem que, rumo a Mogi, conduzia sobretudo universitários. Na manhã de 8 de junho de 1972, contava ao desencarnar 19 anos. A primeira mensagem de Beto, como era chamado, foi recebida por Francisco Cândido Xavier, pouco mais de um ano depois, no dia 29 de setembro de 1973, trazendo conforto espiritual a seus pais e familiares. Diz Dona Luci: não sei como resistir, pois nunca poderia imaginar que através das mãos benditas de nosso Chico Xavier viessem tantas provas juntas, mostrando-nos que era meu filho mesmo que escrevia. Ao voltar de Uberaba com a mensagem que para mim representava um tesouro, pronto ali para meu marido, que desde as primeiras palavras ficou muito emocionado e surpreso, pois aquelas páginas eram de irretorquível autenticidade. É mesmo nosso filho, dizia meu marido. O outro Beto. José Roberto Pereira Cassiano, o Chabe, nasceu na capital de São Paulo no dia 19 de fevereiro de 1951. Falecendo em acidente rodoviário na Via Anchieta, quando retornava de Santos para São Paulo na noite de 9 de março de 1974. Filho do senhor Abigail e dona Maura, deixou o convívio dos pais e amigos com apenas 23 anos. Dotado de invulgar sensibilidade artística, Chabe, como o chamassem, era desenhista projetista, mas cultivava pintura, fotografia, decoração. Uma alma sensível. Filho único, sua partida mergulhou os pais em infindável tristeza. 18 meses após o desencarne do filho amado, receberam através da mão de Chico Xavier a primeira carta do filho. Diz o senhor Abigail: a mensagem representou-nos um bálsamo para a alma e para o corpo. Hoje vivemos mais felizes, oramos pelo Chabe e constantemente sentimos-lo conosco em espírito.
Pelas palavras de nosso filho, compreendemos que a morte não existe. Destacamos ao leitor a precisa narrativa de Chaves sobre os primeiros momentos após sua morte. Ele fala do acidente e dos instantes que lhe seguiram, quando foi transportado para o necrotério de São Bernardo do Campo, sendo então sepultado na condição de um desconhecido, e relata a exumação uma semana depois do acidente, e a identificação e a aflição dos pais na tentativa de localizar o corpo. E Chico Xavier ignorava nomes, fatos, contratempos envolvendo a identificação de seu corpo, a exumação e outros acontecimentos a respeito. Este é o 6º livro da coleção Jovens no Além. Filhos Voltando é um tanto diferente dos outros volumes que a compõem. E a diferença consiste justamente na principal característica desta obra, a sequência dos recados dos 2 Betos, ora extensos e plenos de revelações, ora mais curtos, a feição de bilhetes, traduz um contato do filho desencarnado com os pais, estabelecido ao longo de 8 e 6 anos, respectivamente, para José Roberto Pereira da Silva e José Roberto Pereira Cassiano. Quer saber mais, não quer? Tem mais. Leia. Linda obra. Traz muito conforto espiritual e muita esperança. Agradeço a sua boa vontade. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha para mim. Inscreva-se no meu canal, continue comigo nessa jornada maravilhosa sobre a literatura espírita, sobre a doutrina espírita. Conheça as obras de Chico Xavier e estude o Espiritismo. Que a paz de Jesus esteja com você. Abraços fraternos. Até mais.